Fala Monster, belezeira? Hoje vamos para mais um vídeo aqui de bastidores, onde nós estamos numa série de responder perguntas de alguns dos inscritos do canal. E hoje a gente vai ver a pergunta, mas antes deixa o like aqui no vídeo e aproveita porque tem informação boa e você vai gostar. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Então vamos lá para a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje é do Bruno Bonfim. E aí, Bruno? Parabéns, amigo, muita paz, tranquilidade, amém. Tenho uma dúvida. Consigo manter o pH estável e levemente ácido em um plantadinho nano de beta apenas com folhas de amendoeira e raiz? Eu gosto de tanino. Então vamos lá para a pergunta do Bruno. Será que ele consegue manter um pH levemente ácido? Ora, consegue sim. De qualquer forma, estabilidade em um plantadinho sem CO2 vai precisar de reserva alcalina. E com o CO2? Bom, aí vai precisar também, mais ainda. Mas de qualquer forma não tem como se livrar da reserva alcalina. Você precisa tamponar o seu aquário. Usar um buffer, usar um tamponador. Geralmente a gente recomenda aqui o Alkaline Buffer da Sikane. É um ótimo tamponador e vai funcionar muito bem no seu aquário. E se você adicionar sementes, se você adicionar folhas de amendoeira e coisas do gênero para produzir um tanino, sim, você vai estar adicionando no seu pH ácido. Se você tem CO2, a melhor forma de deixar o seu pH levemente ácido é justamente elevando o seu KH e baixando o seu pH na injeção de CO2, até que o seu pH caia numa quantidade que lhe deixe satisfeito. Particularmente eu gosto de aquários plantados com um pH em 6,8. E para você manter ele com essa leveza, né, levemente ácido, você pode subir o seu KH para 8, 10 e injetar CO2 até que o seu pH caia em 6,9, 6,8. Se você não tem CO2, dá para fazer a mesma coisa? Até dá. Mas aí você vai ter que ter mais sal. Sal de bicarbonatos que foram misturados com ácidos e estão neutros ali no aquário. E tem mais ácido, mas por causa do sal você tem uma reserva alcalina. Enfim, eu não vou explicar isso agora, porque talvez seja um pouco complexo para um vídeo curto. Mas talvez com a ajuda de algum acidificante você consiga. O levemente ácido pode de repente usar uma estratégia com uma água deionizada em parte, e você coloca um pouco de cálcio, magnésio, que deixa a tua dureza em 2 graus, 3, 4 graus. E a dureza, para você tamponar a dureza carbonatada, você vai precisar colocar um buffer, um tamponador. E pode ser numa água deionizada. Então você vai colocar só o suficiente para você atingir o pH que você quer, e com isso você vai ter também automaticamente um aumento do KH, e aí é ficar de olho. Então vai depender da água que você tem na sua região, ou se você vai usar água deionizada. Se você for usar água deionizada, por favor use sais para tamponar o seu aquário, sais para elevar o GH e sais para elevar o seu KH. E aí você vai mantendo no teste, vai adicionando médio pH, médio KH. A hora que você chegar na quantidade de pH que você quer, que eu imagino que seja 6,8, aí você para de adicionar e você vai ver que o seu sistema ficou tamponado ou não, né? Mas se tiver com uma reserva alcalina interessante, você consegue deixar ele relativamente tamponado num pH levemente ácido sem o uso de CO2. Mas isso é mais difícil.
A injeção de CO2 é o segredo do aquário plantado, inclusive para estabilizar no pH que você quer, porque você vai adicionar aquela quantidade até atingir o pH ideal. Então tem como fazer? Tem, mas sem CO2 dá um pouquinho mais de trabalho. E aproveitando o tempo aqui para responder mais uma pergunta, dessa vez a pergunta é Siamanrio, deve ser isso. Não entendi muito bem, mas deve ser algo assim. E a pergunta dele, qual é a diferença entre a Eleocharis parvula e a Eleocharis minima? Realmente são plantas muito próximas, muito parecidas, plantas parentes, bem parentes, ambas são Eleocharis. E quando você bate o olho de primeira, dificilmente você enxerga uma diferença. Mas a Eleocharis minima, ela tem um padrão de crescimento e uma altura que geralmente é uniforme. E esse padrão de crescimento é uma folha ao lado da outra, crescendo retinha e todas mais ou menos com 4, 5 centímetros. E a Eleocharis mínima dificilmente vai passar disso. Já a Eleocharis parvula pode crescer mais, pode atingir 6, 7, 8 centímetros. E ela não tem esse crescimento simplesmente para cima, retinha e uma do lado da outra. A parvula ela cresce em tamanho bem desigual e ao invés de crescer de maneira ereta, ela cresce para vários lados. Então você vai lembrar muito uma mata, um mato mais selvagem, onde as folhas crescem cada uma para um lado. Tá? Então fica uma moitinha bagunçada, diferente da mínima, que fica aquela graminha quase que toda certinha, umas maiores, umas menores, mas basicamente no mesmo formato, na mesma altura, tudo retinho. A parvula é uma cebolinha, tão fina quanto a mínima, tá? Então é muito parecida, mas ela cresce mais de maneira irregular para os lados, tá? Para cima e com caimento. Ela faz um caimento que diferencia visivelmente da Eleocharis mínima. Galera, é isso então. Muito obrigado por participar com a gente desse vídeo de bastidores. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários. Lembrando que na loja a gente tem à disposição tamponador, plantas, tanto da Chácara Takeyoshi, quanto da Plant Farm, quanto da Aquaplant. Enfim, eu posso dizer para você que aqui a gente tem tudo para o seu aquário. Muito obrigado, galerinha. Não se esqueça de deixar a sua curtida. É isso aí, um grande abraço. Até amanhã. Fui.